Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre sistemas de arquivos distribuídos. Especificamente, vamos iniciar o nosso estudo sobre o Google File System. O Google File System ele foi inicialmente proposto nesse paper que data de 2003 e atualmente possui mais de 8.000 citações, demonstrando então a importância deste paper para a comunidade de sistemas distribuídos. Qual a motivação para a Google, uma das maiores empresas de tecnologia da atualidade, desenvolver um sistema de arquivos próprio? O Google File System ele provê um sistema de tolerância a falhas enquanto executa em hardware commodity, ou seja, hardwares comuns de baixo custo com poucos requisitos de hardware. O Google File System ele consiste de milhares de máquinas para armazenamentos e essas máquinas, elas, como citado anteriormente, elas são máquinas comuns, máquinas baratas, ordinárias. E acontece que uma vez que essas máquinas elas são comum de uso geral, muitas delas elas não estarão operando em algum instante de tempo, ou seja, elas vão falhar. E algumas delas não irão se recuperar das falhas. Uma outra diferença encontrada no Google File System é justamente o tamanho dos arquivos. Enquanto sistemas de arquivos comuns, como o ext4, possui um tamanho de arquivo pequeno, o Google File System eles vão ser utilizados para armazenar arquivos que possuem múltiplos gigabytes. E além disso, boa parte desses arquivos serão alterados por pela anexação de novos dados em vez de sobrescrever dados existentes. Exemplo, pensamos um registro em um banco de dados relacionado a uma entidade, como por exemplo um aluno de uma universidade, nós podemos querer atualizar um campo, como por exemplo o seu número de telefone. No Google File System, alterações como reescrever dados existentes não é muito comum, ao contrário de anexar, como por exemplo, o que seria então anexar? Seria um exemplo de o histórico de um discente. Você já tem um registro daquele discente e, por exemplo, no próximo semestre ele se matriculou em determinadas disciplinas. Então, nós estamos anexando novos dados àquela informação já existente. E quais são as suposições que o Google File System fez? Bem, a primeira delas nós já vimos, que o sistema ele vai ser construído a partir de hardware commodity, barato, que justamente vai falhar. Além disso, o sistema vai armazenar arquivos muito grandes, com centenas ou milhares de gigabytes, ao contrário de sistemas de arquivos de usuários comuns, como nós, que nossos arquivos têm tamanho extremamente pequenos. É raro você ter arquivos como, por exemplo, filmes de alta resolução que vão ter vários gigabytes. Boa parte dos nossos arquivos são na faixa de megabytes, de dezenas de megabytes. E uma outra suposição é justamente a carga de trabalho que o Google File System vai ter. Em geral, a carga de trabalho vai ser composta de muitos reads. Além disso, reads de caráter de streaming, onde você vai lendo sequencialmente os dados. Além disso, não muito comum, teremos small random reads, ou seja, reads que são aleatórios, onde você lê porções diferentes em vez de porções contíguas. E, principalmente, appends que vão ser sequenciais aos dados que vão ser produzidos por centenas de produtores de dados, como, por exemplo, crawlers. Crawler é um componente de software, na verdade, uma máquina de busca, que justamente vai fazer o processo de indexação da web. O crawler ele vai, de forma distribuída, ele vai coletar, baixar informações sobre os sites e a partir daí esses dados, o conteúdo daquelas páginas será indexado e justamente vai alimentar as máquinas de busca, o buscador do Google. Além disso, a carga de trabalho pode ter appends para os dados que vão ser extremamente grandes e sequenciais.
e que esses dados vão ser raramente modificados novamente. Então, quais são os exemplos de operações frequentes no Google? Fazer o merge de múltiplas máquinas em um único arquivo, como por exemplo, você distribuiu, coletar o site da Globo.com. Então, várias máquinas de buscas fizeram esse trabalho. Então, justamente, deve haver um merge desse conteúdo para armazenar no Google File System o resultado do portal Globo.com, que é composto por várias páginas. Além disso, um outro exemplo seria fazer o registro da atividade de usuário ou tráfego de um site, como por exemplo para o Google Analytics. Por fim, nós temos operações eficientes que vão justamente permitir que clientes, como por exemplo client, crawlers, façam appends concorrentes ao mesmo arquivo. Vale ressaltar que no caso do Google, a ordem justamente do append não importa. Porém, a atomicidade, que quer dizer que a operação foi concluída com sucesso ou falhou totalmente, e concorrência. Muito obrigado.